Durante o All News Esporte da manhã dessa quarta-feira, trouxemos a informação em primeira mão da contratação de Lucas Paquetá finalmente pelo Flamengo. Como você já sabe, informamos aqui no canal ao longo dos últimos dias, inclusive na segunda-feira, o negócio estava praticamente fechado desde o final de semana. A única pendência era o parcelamento, os valores a serem pagos pelo Flamengo em cada etapa desse negócio. Vamos explicar tudinho aqui nesse vídeo que tem o apoio da GoCase. Na GoCase você tem várias opções de produtos diversos, não só licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro, como também você pode encontrar produtos da linha infantil, como mochilas, garrafas térmicas, assim como você encontra dos times de futebol mais importantes do país, produtos licenciados, você tem itens da Marvel, heróis infantis, mochilas, copos térmicos, garrafas térmicas, capinha de celular, é muita variedade. Nesse período pré-volta às aulas, você pode aproveitar as promoções da GoCase e adquirir produtos da linha infantil, da linha infanto-juvenil, usando o cupom GOMAURO e conseguindo descontos. Então acesse o link que está no primeiro comentário fixado ou o QR Code na sua tela. A GoCase apoia o nosso jornalismo. Pessoal, como eu expliquei no vídeo da segunda-feira, a pendência que existia entre o Flamengo e o West Ham United era a questão dos valores das parcelas. O Flamengo sempre querendo pagar em 3 anos fiscais, 2026, 27 e 28. Alguém dirá, o Flamengo não tem o dinheiro? Ele tem o dinheiro, mas isso não é uma caixa forte do tio Patinhas com dinheiro lá dentro. É dinheiro a receber, são recursos recorrentes do clube, como o dinheiro do patrocínio, por exemplo, né? Então, essas negociações nunca são pagas à vista, em geral são pagamentos parcelados. E o Flamengo queria parcelar em 3 anos, o acordo houve, mas aí o West Ham queria receber mais dinheiro de entrada, um valor maior de entrada. Por quê? Como eu expliquei nesse vídeo da segunda-feira, o clube inglês, ao receber o contrato, ao assinar o contrato com o Flamengo, ele quer todo o dinheiro na mão o quanto antes, não só a entrada que o Flamengo paga. Digamos que o Flamengo tivesse dividido tudo em 4 parcelas, o valor total ficou em 42 milhões de euros, 4 parcelas de 10 milhões e 500 mil euros. Tá? O West Ham queria receber mais na primeira, na segunda parcelas, a desse ano, do ano que vem, para ter mais dinheiro na mão e poder fazer o quê? Contratar jogadores com urgência para reforçar a equipe que disputa o campeonato inglês e luta contra o rebaixamento. E tendo dinheiro na mão é muito mais fácil você negociar. Você tem como fazer propostas e negociar melhor, pagando de imediato o valor pedido pelo clube, conseguindo valores até mais interessantes. Isso é uma obviedade. Então, para ter acesso a todo esse dinheiro, o clube teria que ir até um banco, ele deve fazer isso lá na Inglaterra, e esse banco antecipa esse valor cobrando as suas taxas. Mas, pelo fato de o Flamengo ser um clube do Brasil, onde não há fair play financeiro e é sempre ao risco de calote, ele existe independentemente do Flamengo ser um clube correto nos seus pagamentos, porque se o Flamengo se atrapalha e não consegue pagar, ele dá o calote, fica por isso mesmo, vai para a FIFA, demora muito a receber. É diferente de um clube da própria Inglaterra, onde tem fair play financeiro, você não pode ficar devendo, porque você pode ser punido com perda de pontos e tudo mais. Então, para o valor desse contrato do Flamengo com o West Ham num banco inglês, ele é menor do que se fosse de um clube da Alemanha, ou da Espanha, ou da França, ou da própria Inglaterra. E aí, o que queria o West Ham? Mais dinheiro de entrada ou subir um pouco a proposta. E o Flamengo, para não ter que mexer nesse parcelamento, ou seja, ter que pagar mais de entrada, ele preferiu subir um pouquinho a proposta para 42 milhões de euros. Tá? Por quê? É mais interessante isso, e o West Ham vai lá na Inglaterra negociar nos bancos ingleses, onde as tarifas são mais interessantes, mais atraentes, do que no Brasil, se o Flamengo, por exemplo, precisasse buscar dinheiro em banco para inteirar uma parcela maior agora ou no começo do ano que vem. Então foi uma digamos assim, manobra financeira, meramente financeira, feita pelo Flamengo, elevando um pouco a proposta, porque aí isso se dilui ao longo das parcelas, né? O Flamengo aumentou de 41.250 para 42 milhões, são 750 mil euros, né, a mais. Isso vai se diluir ao longo das parcelas de alguma maneira, então o Flamengo foi mais interessante. A operação toda ela vai bater em quase 50 milhões de euros, tá? Quase 50 milhões de euros, com os 18% aproximadamente de impostos inerentes, obrigatórios em operações internacionais como essa, e com as comissões, que sempre tem os intermediários que participam, os agentes e tal, as pessoas que participam da negociação, isso é de praxe, a operação deve superar os 50 milhões de euros. É o maior negócio do futebol brasileiro, a cifra que a gente parte como referência são 42 milhões, mas explicando para você que
Sempre tem algo mais. Você pega o Vitor Roque, o Palmeiras contratou por cerca de 25.500 ao Barcelona, certamente pagou mais. Tem os impostos, comissão, etc. Samuel Lino, também perto de 25 milhões, com os bônus que foram atingidos, também foi além disso, evidentemente. Só para ilustrar casos recentes de grandes contratações. Gerson, contratado pelo Cruzeiro, a mesma coisa. Os valores sempre são um pouco maiores. Mas o valor pago ao West Ham, 42 milhões de euros. A maior negociação da história do futebol brasileiro e a segunda maior até agora na janela de contratações no mundo. Até esse momento é a segunda maior. É um negócio impressionante, um reforço de peso para um clube que se organizou e que incrivelmente hoje consegue ir à Inglaterra na Premier League e contratar um jogador titular de uma equipe da primeira divisão do campeonato mais rico do planeta. É realmente um grande feito. Tecnicamente, para mim é inegável que o Paquetá vai acrescentar muito por ser um jogador de um alto nível, um jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, um jogador que despertou o interesse do Manchester City, do Chelsea, do Tottenham, de outros clubes ingleses importantes, maiores até do que o West Ham. Ou seja, é uma contratação muito importante. O Flamengo faz aí um negócio realmente de um vulto impressionante. Vejamos agora quando que o jogador chega, quando estreia, isso a gente vai saber mais adiante, mas não deve demorar muito, ele tem ficado fora dos jogos por dores nas costas, não é uma questão muito grave, isso pode ser resolvido provavelmente num curto período para que ele possa retornar aos campos e vestindo de novo a camisa do clube que o revelou. A Golcase apoia o nosso trabalho e patrocina esse vídeo, use o cupom GOLMAURO, acessando também o QR Code na tela, o link do primeiro comentário fixado para adquirir produtos com desconto no site da Golcase. Como eu já falei para você está careca de saber que são produtos de primeiríssima. Aliás, se você acessar a minha conta na outra rede social, você vai ver lá a mala bacana que chegou para mim. Olha ela aí, ó. Olha que coisa linda. Muito legal, né? É isso aí. Então, live depois do jogo entre o Flamengo e o São Paulo e Flamengo na noite dessa quarta-feira. Eu aguardo vocês. Valeu, saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.